Arthur Garcia está na DHPP. Segue daí, meu amigo, bom dia. Muito bom dia, Trindade, bom dia a todos. Infelizmente, no último dia 12, aquela tragédia, um crime bárbaro, onde a Nathalie acabou tirando a vida da Emily, aquela jovem de 16 anos, no 9º mês de gestação, apenas com um único intuito, de roubar exatamente aquela criança. Passados esses dias, eu estou aqui com o delegado Michel Mendes, que é da Delegacia de Homicídios, para falar sobre a finalização desse inquérito que ele finalizou ontem. Tem algumas informações, doutor. Lógico, o caso não está resolvido, principalmente novas informações podem acontecer. Seria isso. Bom dia. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, o inquérito inicial, que resultou com a prisão em flagrante, ele foi concluído porque o prazo é curto. O prazo são 10 dias e a gente teve que concluir praticamente uma semana para coletar todas as informações. Então, esse inquérito ele foi concluído já. A forma dessa conclusão se deu como? Confirmou mesmo a participação apenas da Nathalie, ela acabou tirando ali o esposo e também aquelas outras pessoas. Como que foi toda essa informação que o senhor finalizou ontem? Olha, durante esse período a gente analisou muitos elementos informativos, assim, nossos investigadores estiveram a todo tempo trabalhando para principalmente verificar os álibis dos demais detidos no dia, que foram liberados no final da noite. Então, durante essa semana toda que a gente teve de prazo, a gente conseguiu realmente coletar todas as informações, esses álibis, através de imagens de câmeras de monitoramento onde eles alegaram estar trabalhando, depoimentos de testemunhas, não só conhecidos, como também pessoas que não têm tanta relação, que confirmaram os álibis. Então, o que a gente apurou? Que praticamente a versão dela ali, ela é coerente com tudo que a gente levantou. E a versão deles também, no interrogatório, ela praticamente se confirmou. Então, a gente não conseguiu coletar nenhum elemento ali que indicasse a participação, principalmente na execução. Por quê? Porque a execução a gente tem câmeras da frente da casa, ali não exatamente da frente, mas que consegue pegar quem entrou e quem saiu. E o que a gente pode dizer? Esses indivíduos, apesar de terem sido detidos nesse dia, porque ali tinha o princípio pró-societar, parecia que realmente eles tinham participado, mas a gente, durante essa semana, no prazo, a gente conseguiu identificar o quê? Que eles não estiveram no momento da execução, em nenhum momento. Então, o que a gente ficou claro ali na investigação? Que desde a hora que a Nathalie chega na casa, aliás, desde a hora que o irmão sai com a família pela manhã cedo, depois a investigada chega na casa, depois chega a vítima, até quase às 3 horas da tarde, quando chega a pessoa entrar na casa, nesse período não entrou ninguém. Então, um dos investigados ali, o Alexson, toda a versão que ele deu é coerente com o que a gente apurou. Ele teve por um período muito curto de tempo ali na casa. O irmão dela, que chega logo em seguida também, por coisa de 5, 6 minutos na casa. Isso por volta das 13 horas daquele dia? Não, por volta das 15 horas já, próximas 15 horas. É o momento que eles vão lá, então, fazer a limpeza do sangue. É o momento que eles vão, a princípio, acreditando na versão dela, de que ela teria tido um parto, e ela tá lá com toda aquela encenação, e é o momento que chega o primeiro e ela vai fazer esse relato, olha, tá aqui, eu tive um parto aqui, suja de sangue, e tá lá, ela já tinha limpado o local, ela mesma tinha limpado já o local. Então ele vai e ajuda a limpar, enquanto ele ia chamar, ele fala e ela confirma que ele ia chamar o SAMU, e ela fala, não, meu irmão já tá vindo, eu liguei para minha cunhada. E logo em seguida o irmão dela chega realmente com o carro para levar ao hospital, e eles saem todos dali. Então, o que eu posso falar? Essa primeira investigação quanto à execução, principalmente relacionado a eles, que esse período eles estavam no trabalho deles e foi confirmado, a gente tem um rastreio da motocicleta também, do rapaz, e com imagens, a gente confirmou tudo, eles não tiveram ali naquele local. Mas aí é complexo o caso, então não é só uma participação de execução, mas a gente também tem que verificar outros elementos, outras formas de participação, uma participação moral, se alguém tinha conhecimento, se alguém auxiliou de alguma forma. E isso aí precisa de mais tempo, porque a gente tem muita análise de dados, de celular, que ainda tem que ser verificado, extraído esses dados, entendeu? Mas até o momento, o que a gente... Denúncias que foram feitas no CIOSP, muitas denúncias, assim, que às vezes até atrapalham um pouco a investigação, porque chega a ser... eles fazem rápido de criança para levar para a Europa, Só um exemplo. E aí acaba que a gente tem que parar aquilo que a gente está fazendo para tentar olhar outras linhas, e isso aí atrapalha um pouco.
Mas o que a gente decidiu? Concluir aquilo ali. A princípio, a versão da Nathalie se confirmou. Até o momento, ela teria executado sozinha, ainda que não pareça, mas a gente não conseguiu coletar nada que indique que seja diferente. Foi instaurado um inquérito complementar para quê? Para a gente ter mais prazo. Agora a gente tem 30 dias para a gente realmente coletar todas as dados de celular, verificar essas denúncias também, verificar uma possível participação moral, entendeu? Para realmente a gente conseguir esclarecer assim de uma forma completa, assim, para não restar dúvida para a sociedade, sabe? Que ainda que não pareça, eu no primeiro momento eu estive lá no local, também eu fiquei com a sensação que eram mais pessoas ali, a gente viu aquilo, e eu fiquei até às 11 horas aqui no dia da lavratura do flagrante, de forma até equivocada, assim, eu querendo encontrar alguma coisa para demonstrar que esse pessoal tinha participado. E a gente ficou ali das 11, meio-dia até quase 11 horas da noite e não conseguimos encontrar nada, porque os árabes estavam se confirmando. Então, parece brincadeira, mas não conseguimos coletar nada que indique que o outro participou, principalmente que eles tenham participado. Doutor, em cima desse inquérito preliminar, quais seriam as qualificadoras que implicariam no caso dessa condenação da Nathalie? Olha, fica bem claro que a decisão final é do Ministério Público, né? Ele que é o detentor final da opinião de elite, mas a título de inquérito policial a gente entendeu que foi um homicídio qualificado, com 4 qualificadoras, né? Dentre as o motivo torpe, né? O motivo que não é aceitável socialmente, para ocultação de um crime que realizou, que foi a subtração da criança, o dar parto alheio, das qualificadoras, né? Também a simulação, né? A traição, entendeu? Porque pelo que relata e o próprio histórico do laudo, vai ficar claro que ela houve uma dissimulação para que ela fosse assassinada, né? Ela foi enganada, e houve também um meio cruel, né? Porque acaba que o laudo ele traz que, ainda que a gente não conseguiu encontrar coerência ainda com o laudo, o fato dela estar viva, que consta, né? A gente não conseguiu encontrar coerência de ninguém ter escutado nada, dos cortes terem sido precisos, apesar de ter sido com uma navalha. Então foram 4 qualificadoras, mais o crime de dar ocultação de cadáver, né? E dar parto alheio como próprio também, que é você falar que uma criança de outra pessoa é sua. E no meio da investigação também a gente conseguiu identificar que houve uma falsificação de documento, que foram exames, né, de gravidez que ela realmente fez, não só um, mas vários exames, e um desses exames ela falsificou. E ela usou esse exame no grupo, né, nas redes sociais, ela postou ali, olha, eu estou grávida, para confirmar, e a gente acabou também entendendo que ela vai responder por esse crime. Trindade, falei ao vivo aqui, a primeira vez que eu entrevisto o doutor Michel. Muito obrigado aqui, doutor, por falar conosco, com a nossa audiência. E nesse caso aí dessa falsificação desse documento, Trindade, foi não só esse exame dela de gravidez, como também o da sexagem, quando lá em julho do ano passado, ela realizou, né, aquele evento para descobrir qual seria o sexo do bebê. Tudo aquilo era uma farsa, até o exame de gestação como de sexagem também, segundo a investigação, eram falsos. Agora, lógico, é aguardado o trabalho que o Poder Judiciário vai realizar e esperamos sim, com esse trabalho que a Polícia Civil realizou aqui inicial, que a condenação máxima dela seja mesmo uma realidade para todos nós. Eu volto com você no estúdio, Trindade. Muito obrigado, Arthur Garcia. Agradeço a gentileza do delegado em conversar com a nossa equipe, em falar sobre esse indiciamento. A decisão agora cabe ao Ministério Público. Solta o áudio dessa imagem. Tem o áudio aí dessa imagem? Não está arrependida? Pessoal, por favor, dá licença um pouquinho. Peraí. Pessoal, por favor, lá pra fora. Ô, Nathalie, nós já ouvimos o teu depoimento. Tá arrependida? Cuidado, entendeu ou não? Por que você fez isso, Nathalie? Você se arrepende? Você se arrepende, Nathalie? Você se arrepende? Por que você matou a adolescente? Pega embaixo. Vai encaminhado agora pro fórum. Vai deslizando pra trás. Esse é o momento em que ela saiu da delegacia para ir ao fórum, né, para a audiência de custódia, e que ela dá de cara pela primeira vez com a imprensa depois de ser presa. Ela foi presa, ficou 2 dias ali na DHPP prestando depoimento na cela, e esse foi o primeiro contato externo dela após a prisão, quando ela percebeu que a casa tinha caído e que o caso tinha repercutido. Porque até então o Brasil falava desse caso, mas ela não tinha ciência lá na delegacia da repercussão. E quando ela sai e encontra a equipe da SBT, ela percebe que a casa caiu e que ela ficou conhecida como um verdadeiro monstro que no Brasil inteiro e no mundo, né? O mundo repercutiu esse caso bárbaro.